Crianças, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, ó. Crianças, onde está o tabernáculo, o templo, a casa de Deus? Onde é que é? Onde é? Aqui aonde? No céu, na igreja, e aí? Na igreja. Mas onde é a igreja? Aqui? Olha só, deixa eu falar um segredo para vocês, um segredo bem importante. Deus habita no meio do seu povo. Ah, sim, ele é onipresente, ele habita em todo lugar. Mas ele habita de maneira especial quando o povo de Deus está reunido. Agora, vocês acham que o povo de Deus, para estar reunido, precisa ser num lugar que tenha assim um telhado ou pode ser em qualquer lugar? Qualquer lugar, não é? Em qualquer lugar, se o povo de Deus está reunido para orar, para ler a palavra de Deus, para cantar e para proclamar a sua palavra, para lhe ensinar a sua palavra, ali está o Senhor de forma muito especial em adoração a Ele, para receber a adoração a Ele. Agora, tem um problema. Às vezes as pessoas acham que porque o culto a Deus é muito importante, ele é o único momento que a gente adora a Deus. Tem gente que acha que a gente só adora a Deus no domingo. Acredita? É verdade isso? Quando é que a gente adora a Deus? Só no domingo? Não! Quando é que a gente adora a Deus? É para adorar todo dia, não é? Agora, nos outros dias, vocês se reúnem com a igreja? Então, como é que a gente adora a Deus nos outros dias? Mas como é que a gente adora a Deus no resto dos dias? Fazendo o quê? Orando em casa, louvando em casa, também. Mas quando é, por exemplo, assim, ó, quando eu obedeço o papai e a mamãe, eu estou adorando a Deus? Sim ou não? Sim? Quando eu amo o meu amigo, eu estou adorando a Deus? Sim? Quando eu falo a verdade e não a mentira, eu estou adorando a Deus? Sim? É verdade. Sabe que o Salmo de número 15 pergunta assim, ó, quem poderá habitar no tabernáculo do Senhor? Quem poderá morar no seu monte de Sião? Ele fala assim, olha, aqueles que falam a verdade, aqueles que não chamam os que estão fazendo coisas boas de injustos e os que estão fazendo coisas ruins de bons. Mas eles sabem, eles reconhecem aquilo que é bom e aquilo que é mal. Isso chama a gente para uma verdade muito grande. Presta bem atenção aqui. Que nós adoramos a Deus todos os dias, ou deveríamos adorar. E quando a gente desobedece o Senhor, nós não estamos adorando a Ele. Quando nós estamos desobedecendo o nosso papai e nossa mamãe, nós não estamos adorando a Deus, nós estamos desonrando o Senhor. E Deus nos chama a viver uma vida íntegra. Você sabe o que é uma vida íntegra? Quem sabe o que é íntegro? Íntegro é o contrário de quebrado. Íntegro é o contrário de partido. Uma vida íntegra é uma vida unida. Isso mesmo, é uma vida completa. Deus nos chama sem nenhuma peça faltando. Isso mesmo. A gente deve adorar a Deus com todas as peças, que nem um quebra-cabeça. Isso mesmo. Quando a gente tem um quebra-cabeça e tem peça faltando, é complicado montar, não é? Especialmente porque não tem como montar um quebra-cabeça todo se você tem peça faltando, não é mesmo? Porque fica tudo espalhado nas caixas de brinquedo. É verdade. E Deus nos chama a juntar as nossas peças da vida. Quer ver algumas peças da nossa vida? Ó, presta bem atenção. Nós temos uma peça que se chama quando estamos estudando.
Quando estamos lendo, é uma peça da nossa vida. Quando nós estamos brincando, é uma outra peça da nossa vida. Quando a gente está com a igreja, é uma outra peça da nossa vida. Quando nós estamos com o papai e com a mamãe, é uma outra peça da nossa vida. E ele diz assim, ó, todas essas peças têm que se encaixar para a glória de Deus. Quando a gente tenta encaixar peças que não estão no lugar certo, esse quebra-cabeça não vai ser completo. E a nossa vida não vai ser íntegra. E Deus quer que nós sejamos adoradores íntegros, completos, para o louvor da sua glória. Então, a gente adora a Deus somente no domingo, sim ou não? Não. A gente adora a Deus todos os dias. Até em casa de noite, quando estamos dormindo, a gente tem que adorar a Deus. O soninho para a glória de Deus. Porque, inclusive, quando a gente não dorme, nós estamos desobedecendo a Deus. Sabia disso? Porque Deus manda a gente dormir também. Deus manda a gente trabalhar, brincar, obedecer, estudar e até descansar. Mas se a gente não consegue dormir, isso é pecado? Se a gente não consegue dormir, a gente ora pedindo ao Papai do Céu que nos dê o sono para que a gente descanse e no dia seguinte possa continuar as nossas tarefas da nossa vida para a glória dele. Tá bom? Eu tenho que dormir para descansar. Isso mesmo. Vamos fechar os olhinhos agora? Vamos orar juntos aqui? Vamos orar? Muito bem. Orem comigo. Papai do céu, nós te agradecemos pelo privilégio de vivermos uma vida íntegra, completa, de adoração a Ti. Nos ajude a fazer isso todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vão lá para perto do papai e da mamãe que eu vou continuar a falar sobre isso. Muito bem, meus irmãos, nós estamos fazendo nossa série de sermões no Saltério e estamos caminhando aí no primeiro livro dos Salmos e hoje vamos estudar o Salmo de número 15. Hoje nós vamos ouvir da parte do Senhor a respeito daquilo que Ele revela aos seus santos, como está registrado o Salmo de número 15. Salmo 15. Ouçamos. Melhor, eu ia fazer uma leitura única, mas vamos fazer o seguinte. O Salmo de número 15 é um salmo que historicamente tem sido usado na liturgia do culto ao Senhor, de uma forma muito apropriada, desde os tempos do Israel antigo, como também na história da igreja cristã. Então eu queria convidar os irmãos a fazermos a leitura litúrgica do Salmo 15. E como é que ela vai se dar? Os irmãos lerão o primeiro verso do Salmo 15 em uníssono, que é uma pergunta. Eu responderei a pergunta dos irmãos dos versos 2 até o verso 5, e leremos juntos a última frase, a última oração que conclui o Salmo. Tá certo? Vamos ver se a gente consegue fazer isso? Então, façamos juntos a leitura, verso 1. Vamos fazer de novo juntos.
Senhor. Só um minuto, só um minuto. Esse não é o texto. Vamos esperar, porque aí não dá, né? Salmo de número 15. Os irmãos que têm Bíblia, podem abrir também, né? Abrir o celular. A gente é tão dependente da projeção, não é mesmo? Mas para misericórdia daqueles que não estão com a Bíblia, nós vamos esperar a projeção. Salmo de número 15. Agora sim. Então façamos a leitura em uníssono, os irmãos farão a leitura em uníssono do verso 1. Senhor, aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que, a seus olhos, tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Todos juntos. Quem age assim não será jamais abalado. Oremos. Deus maravilhoso, ilumina-nos, ó Deus, nosso coração, a fim de que nós ouçamos a Tua voz e compreendamos a Tua palavra. Conduz-nos, ó Deus, nesse tempo de instrução, de exposição, Senhor, da Tua palavra. Seja honrado, Deus, e glorificado entre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma música de um famoso compositor brasileiro, chamada Cotidiano. E é uma música extremamente repetitiva. Talvez vocês já conheçam essa música, onde ele fala mais ou menos o seguinte: todo dia ela faz tudo sempre igual. E aí passa a descrever o dia dessa senhora e seu marido. E a beleza da música está em reconhecer que, apesar do cotidiano ser tão repetitivo, ele ainda assim é algo romântico. Ele ainda assim é algo que expressa o amor entre aquele casal. Mas se você quiser ser um pouco mais chato ao observar essa música, certamente você perceberia que a vida dessa senhora está centralizada no seu marido, não é mesmo? Nós poderíamos dizer que o hábito dela é tão comum e tão ordinário que, na verdade, torna-se, de fato, uma adoração. Ela, aparentemente, está adorando esse romance, adorando esse relacionamento, e faz isso todos os dias, tudo sempre igual. Desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Essa música aponta bastante para algo muito profundo do nosso coração, que nós somos seres litúrgicos. Nós somos seres, como seres humanos, religiosos, seres de hábitos. E nosso hábito, certamente se você fizesse a sua própria música do seu próprio cotidiano, talvez você pudesse dizer algo muito parecido daquilo que o compositor disse. Talvez você acorde todos os dias à mesma hora, talvez você coma todos os dias o mesmo café da manhã, talvez você saia de casa ou fique em casa fazendo as mesmas atividades todos os dias,
tudo sempre igual. E talvez possa, pensando sobre isso, isso cause algum incômodo para você. Mas é algo interessante ao sabermos que fazemos tudo sempre igual. É a pergunta, afinal de contas, ao fazermos tudo sempre igual, por que fazemos? Pelo que fazemos? Quais são as motivações que nos levam a isso? Realmente, pensar nos nossos hábitos diários também nos faz considerar sobre quem é o nosso Deus, sobre quem nós adoramos. Se talvez alguém pudesse assistir o seu filme, o filme da sua vida, o filme dos 7 dias da sua semana, o que ele concluiria a respeito de quem é o seu Deus? De quem você adora? Das motivações do seu coração do dia a dia, daquilo que está na sua boca, daquilo que está nas suas mãos. A relação, portanto, entre os nossos 6 dias de atividades ordinárias e o extraordinário do primeiro dia da semana, do dia em que nós nos reunimos para adorar a Deus com o povo, é algo importante em nossas vidas. Realmente, o primeiro dia da semana dá o tom de todo o resto da nossa semana, ou pelo menos deveria dar. E essa coerência, essa congruência deveria apontar, de fato, não só, portanto, aquilo que fazemos no domingo, mas aquilo que fazemos todos os dias, tudo sempre igual. Porque o mesmo Deus que deve ser adorado aos domingos é o mesmo Deus que deve ser adorado de segunda a sábado. E nós também deveríamos ser os mesmos adoradores. Agora, é claro, essa adoração, ela terá marcos distintos litúrgicos. A nossa liturgia dominical, ela é composta por expressões da palavra de Deus, expressões litúrgicas e religiosas que marcam esse momento especial do culto a Deus. Mas no nosso dia a dia, nós também temos marcos que apontam para aquilo que de fato cremos, aquilo que está em nossos lábios, aquilo que proclamamos, ensinamos, defendemos no nosso dia a dia. Talvez alguns de nós, se fôssemos confrontados pelo filme da nossa semana, teríamos a conclusão que temos falado muito mais de outros messias. Talvez tenhamos falado muito mais de política, talvez tenhamos falado muito mais a respeito dos nossos filhos, talvez tenhamos falado muito mais a respeito do nosso marido, da nossa esposa, do nosso trabalho, de tantas e tantas coisas que ocupam as 24 horas que compõem o nosso dia a dia de segunda a sábado. No Salmo 15, nós nos deparamos com um salmo litúrgico, como eu acabei de mencionar. Um salmo que lida com uma pergunta muito séria para todos nós. Uma pergunta que nós deveríamos nos fazer todos os dias e especialmente quando estamos aqui reunidos. Quem habitará no tabernáculo do Senhor? Quem poderá morar no seu santo monte? É por isso que, ao verificarmos o Salmo 15, nós de fato precisamos considerar a adoração a Deus. Precisamos verificar, e é muito bonito como ele é composto, a resposta que eu fiz a leitura dos versos 2 e 5, estão resumidos, sumariando aí 10 exortações para a vida do crente. Certamente fazendo uma conexão com as 10 grandes palavras, os 10 grandes mandamentos da lei do Senhor. Portanto, o que na verdade o salmista aponta aqui é a integralidade da vida do crente. É de como a nossa adoração a Deus, é de como aquilo que nós fazemos no domingo está conectado, ou deveria estar pelo menos, com todo o resto da nossa vida. E que quando não está, nós de fato nos mostramos como pessoas inaptas para estarmos diante do Senhor.
Às vezes, por nós superenfatizarmos a obra da graça, muitas vezes desconsideramos que estarmos aqui, que estarmos unidos para adorar a Deus, é um ato muito sério. É alguma coisa que deveríamos considerar com muito e muito cuidado. E alguns cânticos nos apontam para o contrário dessa realidade bíblica e às vezes isso fica confuso na nossa cabeça. Cânticos como eu venho como estou, sim venho como estou, o nosso cenário até, e até mesmo cânticos como Deus que recebe cada um de nós de qualquer jeito, de qualquer forma, sem que haja qualquer exigência da parte de Deus. Mas o Salmo 15 desafia essa visão. O Salmo 15 aponta para um outro problema. Diante dos nossos 6 dias da semana, será que nós poderíamos estar aqui? Pergunte-se agora isso. Diante da sua segunda, da sua terça, da sua quarta, da sua quinta, da sua sexta e do seu sábado. Você poderia estar aqui? Essa pergunta, portanto, deve causar-nos um certo incômodo. E, nesse sentido, portanto, nós vamos verificar a liturgia do cotidiano. Nós vamos verificar como que nós, enquanto crentes, devemos adorar a Deus na integralidade do nosso dia, da nossa semana, e não somente no domingo. Por isso, o salmista pergunta em primeiro lugar: quem habitará no tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? É claro que aqui nós encontramos um paralelismo. As duas orações, elas estão em uma relação sinonímica, quer dizer, querem dizer a mesma coisa. Tanto o tabernáculo quanto o santo monte são expressões do Antigo Testamento que apontam para o lugar de adoração, o lugar de habitação de Deus. Lugar de onde Deus ordena ao seu povo para adorá-lo. Um lugar que marcava a presença de Deus. O tabernáculo era a tenda que o povo de Israel montava e desmontava em seu acampamento e colocava no centro daquele acampamento. E, portanto, toda a vida do povo de Israel estava centralizada naquele tabernáculo. E as tendas que ficavam em volta do tabernáculo, e por ser o maior tabernáculo, por ser a maior tenda, certamente o povo de Israel, no dia a dia, tinha aquele marco. Todos os dias eles olhavam para o tabernáculo, mesmo que não fosse um dia em que eles estivessem ali, mesmo que não fosse um dia em que ele estaria ali para fazer um sacrifício. Assim mesmo, o crente de Israel veria o tabernáculo, veria a tenda. Talvez os nossos dias de secularismo seria algo parecido com as nossas torres de transmissão. Certamente, quando você sai de casa, se você se aperceber um pouco da paisagem, você vai ver as torres de transmissão, aquelas torres que são usadas pelas TVs, que são usadas pelos nossos celulares e etc., para que possamos ter comunicação. E também as torres elétricas, etc. Aqui mesmo eu estou vendo uma, olhando para vocês. São marcos da nossa sociedade centralizada na tecnologia. Mas o povo de Israel, que não tinha esse marco, mas antes tinha um marco da presença de Deus com aquela tenda, podia contemplar aquela realidade e se perguntar todos os dias da sua aptidão para estar diante do Senhor. O Monte de Sião, que já mencionei isso em outros momentos, é aquele lugar em Jerusalém onde houve uma descrição da presença de Deus, onde havia uma descrição da presença de Deus. Portanto, o povo de Israel olhava e contemplava essas realidades e poderia se perguntar: quem é digno de fazer isso? Em outros salmos, por exemplo, o Salmo 24, que até cantamos uma porção dele aqui em nossa liturgia,
Nós vemos alguma coisa muito mais associada aos atos que nós comumente acreditamos ser de piedade. Por exemplo, veja o Salmo 24, só que para que nós verifiquemos a similaridade do tema. Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Perceba que o salmista, no Salmo 24, como no Salmo 15, tem a mesma pergunta a fazer, respostas um pouco diferentes, e talvez a resposta do Salmo 15 seja uma resposta menos esperada para nós. Porque é uma resposta que lida não apenas com a questões, por exemplo, de confessar pecados, não apenas com uma questão de orar, de ler a Bíblia, mas com uma questão da nossa vida por inteira, daquilo que fazemos, portanto, de segunda a sábado. E é por isso que ele passa, portanto, a descrever, como eu disse, em 10 observações, 10 exortações de como que deve viver aquele que adora a Deus. Em primeiro lugar, ele sumariza, ele conclui, ele introduz essa questão, dizendo, aquele que vive com integridade. Integridade. E como eu mencionei as crianças, integridade tem a ver com completitude. Integridade tem a ver com lidar com a vida de forma unida, jungida e não partida. Isso significa que nós somos chamados a olhar para a vida, para olhar para os nossos dias, não particionando eles, como muitas vezes é feito pelos evangélicos em geral. Muitas e muitas vezes nós observamos essa falsa dicotomia, por exemplo, entre sagrado e profano. Agora nós estamos lidando com aquilo que é sagrado. Agora aqui, enquanto estamos adorando a Deus de forma cultica, no culto solene ao Senhor, aqui é solo sagrado. Mas saiu da quadra, já não é mais. Já não é mais sagrado, é profano. Essa dicotomia que muitas e muitas vezes nos leva a achar, por exemplo, que aquilo que você faz no trabalho, que aquilo que você faz nos seus relacionamentos interpessoais, aquilo que você faz na sua faculdade, na sua escola, não diz respeito a Deus. E aí está a tolice, aí está a loucura, porque é como se nós pudéssemos partir a nossa vida em algumas porções que dizem respeito a Deus e porções que não dizem respeito a Deus. Aquilo que é de Deus e aquilo que é meu. É como aquela história do menino que recebeu 2 moedas. E a mãe disse para ele, filho, com 1 moeda você vai comprar o que você quiser. E com a outra você leve na igreja, que é a sua oferta. E ele saiu com as 2 moedas na mão, levou um tropeção e 1 moeda caiu e a outra ficou na mão. E ele disse, desculpa Deus, sua moeda caiu. Como se pudéssemos dizer o que é de Deus e o que é nosso. E às vezes eu sou um pouco chato com as questões da forma como nós falamos, e eu já falei em outros momentos, eu não gosto da ideia de quando nós, por exemplo, vamos ofertar, dizimar, dizemos algo do tipo assim, você está devolvendo a Deus. Devolvendo o quê? Se tudo é dele. É dele o que você paga na sua Netflix, é dele o que você paga na conta de energia, até teve um aumento agora, continua sendo dele. É dele aquilo que você paga na conta de água, é dele aquilo que você paga para ir no parque com seus filhos, é dele aquilo que você faz com o seu dinheiro para comprar comida, para comprar bebida, para comprar o que for, é de Deus, porque Deus quem nos deu, tudo é dele e para a sua glória.
E quando nós dicotomizamos essa realidade, nós caímos na tolice de acharmos que no nosso orçamento nós podemos dividir naquilo que pertence ao Senhor, naquilo que nos pertence, como se pudéssemos deliberar a nossa vida fora da vontade de Deus. Mas não. Não. Os verdadeiros adoradores andam com integridade. Literalmente o texto fala, a nossa tradução diz, aquele que vive. Mas literalmente o texto diz, aquele que anda. Aquele que costumeiramente, cotidianamente, vive em integridade. Vive também na prática da justiça, da bondade, em agir em conformidade com a lei do Senhor, em seguir a vontade de Deus, em amar a Deus e ao seu próximo. Nós vamos observar, inclusive, que há uma super ênfase nos relacionamentos interpessoais nesse salmo. É muito interessante também isso, porque muitas e muitas vezes nós achamos que adorar a Deus não tem nada a ver com o meu relacionamento com o próximo. Que eu posso vir aqui, adorar a Deus, eu posso vir aqui, fazer sacrifício de louvor ao Senhor, estando em relação quebrada com o meu próximo, com o meu irmão. Isso simplesmente não é verdade. Isso simplesmente não pode acontecer. Porque a integralidade da minha vida corresponde a eu adorar a Deus, inclusive na forma como eu trato o meu próximo. Não só como eu trato a Deus. E muitas vezes nós estamos aqui, tomando a ceia, tomando a da comunhão, e dizendo de forma tola que temos comunhão uns com os outros, quando na verdade isso não é verdade. Isso é mentira. Não podemos agir dessa forma. Antes, devemos buscar a prática da justiça, falar a verdade, de coração, diz o salmista. O nosso coração deve produzir palavras verdadeiras. Meus irmãos, o verdadeiro adorador, ele professa a verdade de Deus, não só enquanto ele canta ao Senhor, mas muito mais quando ele está no seu dia a dia, quando ele está lidando com momentos de tensão, e ele tem de falar a verdade, mesmo quando isso lhe traga prejuízo. É por isso, diz o texto, que ele é aquele que não difama, ele é aquele que o seu coração não se alegra em falar mal, não se alegra em trazer má fama para as pessoas. Não, ele é aquele que tem compromisso nos seus lábios para falar o bem, para dizer o bem. Ele, portanto, também não faz mal, diz o texto, ao próximo. Ele não tem intenções malignas para com aqueles que estão ao seu lado. Perceba como é fundamental a nossa relação interpessoal, a nossa relação com os irmãos da igreja, com as pessoas que estão à nossa volta e a nossa adoração a Deus. Meus irmãos, é tolo aquele que pensa que pode vir aqui, levantar as suas mãos, dizer glória a Deus, quando a sua vida, quando a sua fama é de alguém mesquinho, alguém fofoqueiro, alguém que na sua boca só tem mentiras, que as suas ações são malignas. Não. A nossa adoração está associada à nossa vida, não pode ser particionada. Por isso o texto continua e diz que ele é aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. O verdadeiro adorador é aquele que olha para a impiedade e sofre. É aquele que olha para as coisas que estão acontecendo ao seu redor e se sensibiliza com a maldade nesse mundo. E, portanto, luta contra ela. Como também é aquele que tem prazer no que é bom. Tem prazer na justiça. Tem prazer na
no louvor, na adoração a Deus, naqueles que honram ao Senhor. Aqui nós encontramos uma questão muito séria a respeito das nossas amizades, dos nossos relacionamentos. Se eu perguntasse para você agora, quem são os seus amigos mais próximos? Quem são as pessoas que estão mais conectadas com você, a quem você abre o seu coração? Você poderia dizer de pessoas que temem ao Senhor ou de pessoas que não temem ao Senhor? Muitas e muitas vezes, nossos compromissos mundanos estão associados às más conversações, às amizades feitas no mundo. E aqui, perceba, eu não estou dizendo que você não deve ter amigos no mundo, amigos fora da comunidade da fé. Não é isso. Deve ter, inclusive para poder apresentar o Evangelho a eles. Mas é muito estranho quando nós não conseguimos nos sentir bem com o povo que teme ao Senhor. Quando nós nos sentimos mais à vontade com as pessoas que desonram a Deus, com as pessoas que vivem fora da aliança, fora da comunidade da fé. É algo que deveríamos nos questionar. O que leva o nosso coração a agir dessa maneira? É portanto que o salmista confronta o coração humano, confronta o verdadeiro adorador para que tenha boas amizades, para realmente admirar aquilo que é bom e desprezar aquilo que é mal. Reconhecer os problemas da nossa sociedade também nos fará perceber essas questões. Reconhecer as maldades da nossa sociedade. Ele também é aquele que tem uma só palavra. Veja o verso 5. Desculpe, verso 4 ainda, o final. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Olha só. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade com a ideia de juramentos. Isso é um entendimento equivocado a respeito daquilo que o Senhor Jesus fala nas bem-aventuranças. Não jureis, nem pelos céus, nem pela terra, não jureis. Por quê? Por que Jesus está falando daquilo ali? O contexto das bem-aventuranças, do Sermão do Monte, é quando Jesus percebe que muitos e muitos estavam diminuindo a responsabilidade dos seus juramentos por jurarem em coisas menos importantes. Exemplo, para que eu não jure no nome do Senhor, eu vou lá e juro pela galinha do meu puleiro lá, na galinha do meu sítio. Eu juro pela galinha do meu sítio que eu estou falando a verdade. E que galinha é essa? E o que isso lhe constrange a falar a verdade? E o Senhor Jesus mostra que essa artimanha é tola. Porque quem foi que fez a galinha? Porque de quem procede de fato a galinha? Então, o problema dos juramentos falsos é que pressupõe que você não tem responsabilidade. E aí o evangélico médio, para usar uma expressão curiosa, ele pensa o seguinte: eu não devo jurar. O que isso significa? Que se você não falar eu juro, você pode, portanto, não se comprometer com aquilo de fato? Por exemplo, se eu tenho um compromisso com você, você diz assim, não, pode ficar tranquilo, vou chegar lá às 18 horas. 19h30 você diz, olha, não vou chegar. Não consegui, meu compromisso deu errado, não sei o quê. Vou ter que quebrar esse compromisso contigo. Ah, mas se você tivesse falado, eu juro que estarei, eu teria uma responsabilidade maior para estar naquele lugar. Não. Porque o que Jesus está nos mostrando, e aqui o salmista nos lembra, é que nós somos levados a nos comprometer e cumprir os nossos compromissos, ainda que tenhamos prejuízo. Percebe? Nossos votos devem ser cumpridos, ainda que com prejuízos.
Que votos? Eu não estou falando de voto que você faz aí para alcançar alguma coisa, que isso aí é voto de tolo. O Senhor te dá pela graça. O voto que eu estou falando aqui é, por exemplo, os seus votos de casamento, seus votos como oficial da igreja, seus votos públicos de fé no Senhor Jesus Cristo. Isso tudo são votos que nós fizemos diante do Senhor e que, ainda que com prejuízo, devemos manter com fidelidade. Devemos manter com a alegria e honra ao Senhor. O final, portanto, do Salmo, verso 5, conclui com mais duas exortações a respeito do uso do dinheiro. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Aqui é o uso do dinheiro, mas também o uso do dinheiro em relação aos outros, em relação ao próximo. Primeiro fala do problema do empréstimo. O empréstimo é alguma coisa que em Israel tinha uma regulação muito apropriada. Porque quem pede empréstimo é quem não tem dinheiro, certo? Porque se tivesse, não pedia empréstimo. E o problema, muitas vezes, era que aqueles que estavam em pobreza, aqueles que estavam em mendicância, pediam dinheiro e para comer, para se vestir, e esse dinheiro era dado a eles com juros, e essas pessoas que já estavam ruins, agora ficaram piores. A situação piora, porque antes eram pobres sem dívida, agora são pobres com dívida. Resolveu o problema? Não. E aqui o salmista nos fala que o fiel ao Senhor, ele vê aqueles que sofrem e ele não se aproveita disso. Ele não se aproveita dessas circunstâncias. E aqui nós temos um ponto importante. Claro, não está falando aqui da regulação dos empréstimos pessoais que você deve fazer, porque nós não somos aqui chamados para sermos agiotas. O ponto aqui é como é que você usa o seu dinheiro em relação ao próximo. O ponto aqui é como você lida no seu comércio com relação àqueles que não têm. Por exemplo, nós temos em essas grandes lojas, que dividem em 10, 12 vezes. Muitas vezes, essas lojas lucram, muitas vezes não, isso é um fato, elas lucram muito mais com o crediário delas do que com a venda de produtos. O que significa? Que elas lucram muito mais com a dívida daqueles que não podem pagar do que com a própria aquisição de produtos, da venda de produtos dela. Aponta para o problema grave que nós encontramos na nossa sociedade em relação à economia, não é mesmo? Ao comércio. E muitas vezes nós passamos despercebidos por isso. E talvez você tenha um comércio e você precisa considerar essa realidade do seu trabalho. Como você tem pensado a respeito do pobre no seu trabalho, daqueles que não podem pagar? Será que o seu lugar de lucro é exatamente naqueles que não podem pagar? Será que você tem gozado desse tipo de recurso? Cuidado, porque esses não fazem parte daqueles que são os verdadeiros adoradores. O texto nos fala também que nós, que somos verdadeiros adoradores, não devemos aceitar suborno contra o inocente. Aqui é mais com relação àqueles que se aproveitam, que usam de algum tipo de benefício para julgar causas. Nos nossos dias, isso está muito associado às questões públicas, questões de governo público, como administração pública, melhor dizendo, e como essas coisas acontecem. E quantas vezes já conversei com funcionários públicos que disseram: pastor, é complicado, nós somos muito assediados para receber aqui, para receber aquilo outro, para poder facilitar. Eu estava conversando recentemente com
uma jovem que não é daqui do Brasil, e eu mencionava o problema do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é exatamente uma cultura estabelecida a partir de uma burocracia nossa, que faz com que a coisa fique tão engessada que o único jeito para que você consiga se desvencilhar das muitas taxas e das muitas burocracias do nosso país é exatamente usar um jeitinho. E a coisa fica tão amarrada que para você ter uma empresa, que para você ter um comércio, para você ter alguma coisa, você tem que meio que se utilizar desses recursos. E se você não faz isso, você cria até problemas para você. Recentemente vi isso acontecer com um amigo que abriu uma escola. Ele disse, vou fazer tudo o que é certo. Contratou uma advogada especializada nesse assunto. E fez, pagou as taxas, cumpriu tudo que estava ali. E assim mesmo, houve problema. E o problema, ele percebeu, era que não tinha problema. O problema, ele percebeu, é que ele não agiu como geralmente se agia. Meus irmãos, vivemos num mundo tão corrompido, tão eivado do mal, que muitas vezes nós não percebemos os detalhes. Mas os verdadeiros adoradores não aceitam isso. No seu dia a dia, eles estão com seus olhos abertos, contemplando como podem adorar e glorificar a Deus de forma genuína. Por isso, termina o texto. Quem age assim não será jamais abalado. Quem age assim tem o Senhor. Quem age assim, em integridade e coerência, está em pé com o Senhor. Meu amado irmão, nós precisamos considerar essas realidades. É claro que esse aqui não é um sermão legalista, do tipo, se você cumprir essas tarefas, aí sim você estará apto para ser um verdadeiro crente. Se fosse assim, nós entraríamos num grande problema, porque ninguém poderia fazer. Nós somos chamados nessa manhã a considerar, primeiro, a realidade do Senhor Jesus Cristo. O quanto Ele, como perfeito sacerdote, cumpriu essas exigências para nós, para que nós pudéssemos ser verdadeiros adoradores, como Ele mesmo disse à mulher samaritana, em espírito e em verdade. Mas também devemos considerar a verdade de que devemos, pela força do Espírito Santo, pela presença do Deus vivo em nós, buscarmos integridade em nossa adoração. Não são os momentos de fervor espiritual que realmente mostrarão os verdadeiros adoradores. Não são esses momentos de arrepios produzidos por uma liturgia vibrante, por uma música cativante, com uma virada do baterista ou um dedilhar do violão ou do baixo, para que você se comova e sinta, portanto-se, como um verdadeiro adorador. Não. Os verdadeiros adoradores se mostram na integridade da coerência de suas vidas cotidianas, fazendo tudo igual. Os verdadeiros adoradores se mostram em como a música das suas vidas cotidianas é cantada. Em como eu e você somos levados a considerar aquilo que nos motiva e nos leva a fazer tudo sempre igual. O seu dia a dia no trabalho, o seu dia a dia nos seus relacionamentos, o seu dia a dia em sua casa. O que você tem feito? Tudo sempre igual. Quem você poderia atribuir está no centro da sua adoração ordinária? Quem? O Senhor nos convida nessa manhã a colocá-lo de fato no centro. Que esse momento de adoração que temos agora
não seja o único em que Deus é proferido nos seus lábios. Não seja o único em que sua palavra é expressa, mas que a sua vida, de fato, professe o Senhor. Que os seus lábios, que o seu dia a dia possam ser uma canção ao Senhor, na liturgia dos seus hábitos ordinários, para a glória de Deus. Oremos. Santo Deus maravilhoso, bendito seja o teu santo nome, ó Pai, que nos permite te adorar, que nos permite, Senhor, sermos confrontados pela tua palavra. Leva-nos a sermos de fato verdadeiros adoradores, que buscam uma integridade, que buscam, Senhor, viver a fé genuína no dia a dia, na vida ordinária, na simplicidade de nossas vidas, sabendo, Senhor, o quanto que é extraordinário ser um simples cristão. O quanto que é extraordinário, de fato, professar a fé enquanto trabalhamos, enquanto lavamos louça, enquanto vemos TV, pagamos nossas contas, enquanto levamos a nossa vida tudo sempre igual. Mas igual porque temos o mesmo Deus todos os dias, para adorá-lo todos os dias em nossa vida. Conduz assim, Senhor, o nosso cotidiano, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.